Opa, fala aí. Hoje eu vou lhe mostrar uma história que vai quebrar a sua mente, onde não são os maus ou os mais fortes que sobrevivem, e sim os mais espertos. Um mundo pós-apocalíptico cruel, porém ao mesmo tempo empolgante. Isso porque, mesmo que a Terra estivesse em caos e em destruição constante, aqueles que tinham o poder para defender o mundo estavam lá. As duas pessoas mais poderosas do mundo estavam... tretando? Ué, sai daqui, seu demônio! Rapaziada, bora do começo. Eu vou falar logo aqui pra vocês. Não confiem em gente boazinha no fim do mundo. No apocalipse, os com cara de bonzinho são os mais... pau no cu. A verdade é que esse mundo é uma novel. E nosso protagonista foi o único que leu mais de 3.000 capítulos dessa história. Que demais! A reviravolta inesperada é que depois de ler o último capítulo, começou um apocalipse na Terra, exatamente como na novel. Esse Sung aí é nosso protagonista, seu nome é Doc Já, 28 anos, formado na faculdade e pronto para se lascar na vida de trabalhador. O Prota, igual a muitos de vocês, quando está no ônibus ou no metrô, puxa o celular para ver a sua novel preferida, ou uns rentão também. Não, nada a ver, irmão. Um certo dia, uma garota do trabalho dele que nunca pegou ônibus estava lá para sentar do lado do otaku. Ele não sabe muito bem como conversar com as pessoas, não consegue conversar direito, mas nem precisou, porque ela queria muito conversar com ele, até ver os rentão dele assim, do nada. Ih, rapaz. O Prota, rapaziada, não queria deixar ela ver de jeito nenhum o celular, mas na real o que tinha lá era sua novel. O nome dela é 3 Maneiras de Sobreviver em um Mundo Desgraçado. O abreviado Maneiras de Sobreviver. Hoje foi o dia que lançou o final da história de 3.149 capítulos. O Prota foi o único leitor disso por mais de 10 anos. Ele lembra que no passado, sempre depois de sofrer bullying, ele ficava lendo essa história. Na faculdade sozinho ele ficava lendo. No exército sozinho ele ficava lendo. E até hoje foi assim. Mano, não dá pra entender como alguém que parece com o Sung não é popular, velho. É verdade. O que se passa na cabeça dele enquanto conversa com a mina chamada Sang é que ela é bem sucedida, já upou de cargo na empresa, é gostosa. Ele só lia novel e trabalhava meio período na empresa. E a novel acabou hoje. Daí, rapaziada, ele vê o moleque com uma caixa de grilos na frente dele. O celular dele vibra. O autor da novel descobriu o contato dele e mandou uma mensagem dizendo que, em gratidão por ele ter lido, sempre a novel vai dar um presente especial pra ele. E agora começa o terror. Primeiro o clima fica gelado, depois o metrô freia bruscamente. Num canto, um demônio dá uma baforada forte. O metrô ficou parado no meio do túnel e todo mundo preso. Às 19 horas em ponto, na mesma hora que esse vídeo sai, então tomem cuidado. Nessa hora o Prota diz que se lembra de uma situação parecida, onde alguém diz, é o diabrete. Falei errado. Enquanto ele pensava nisso, a Sang sussurra, é o diabrete. Aí o Prota já fica surpreso. Exatamente como no primeiro capítulo da novel aparece no vagão do trem uma criatura tenebrosa, escabrosa, um ser chamado Diabete. E agora começa a bagaça, a ficção vira realidade. As primeiras palavras do Diabete foram muito marcantes pra todos ali. Eu não entendi o que ele falou. As pessoas no metrô não entendiam nada que ele falava, mas mesmo assim gravavam tudo achando irado. O Prota se pergunta se ele é o único mesmo que viu esse momento na novel e sabe o que vai acontecer. A Sang mesmo não faz ideia que monstro é aquele e o bicho começa a falar na linguagem dos humanos. PTBR. Um adolescente espertão foi falar com o Diabete, dizendo que isso tudo é a gravação de um filme, ele está sem tempo e quer ir embora. Todo mundo estava nervoso, cobrando o capeta para ir embora. Não passou um minuto que apareceu o diabo, nem as crianças estavam mais com medo e começou a acontecer um protesto contra o diabo falso ali. Como as pessoas não calavam a boca, o Diabete se irrita e explode a cabeça do adolescente ali na frente de todo mundo. Dessa vez não tinha como ninguém ter dúvida que isso daqui era real. O não bastante usado como exemplo, Diabete para mostrar pra todo mundo que não é um filme, explode o miolo de uns 10 pela frente. Depois de todo mundo travar de medo, o bicho começa a dar trela, dizendo que todos eles tiveram ótimas vidas até hoje. Todo mundo travado de medo ali, enquanto o Diabete fala, o engomadinho de terno chega no Diabete e diz que ele é rico, gerente de uma grande empresa que pode dar muito dinheiro pra deixar ele ir embora. O Diabete diz que dinheiro não tem valor nenhum pra ele e queima todo o dinheiro que ele usou pra confrontar ele. Ele então diz que vai direto ao ponto agora. Os chifrinhos crescem, então Diabrete passa por todos voando e aparecem as sonhadas janelas de sistemas para todo mundo no vagão de metrô, para todos vivos. A mensagem que todos veem é que a missão principal vai começar agora. Prova de valor. A missão é matar um ser vivo ou mais em 30 minutos. Se falhar na missão, a pena é essa daqui.
O demônio sobe do lugar e todos ficam em choque. A reação da Sangue é ligar pra polícia, tremendo de medo. O Prota então explica pra ela que não tem como escapar disso. Eles devem pensar nisso como um jogo e seguir as regras junto com todos desse trem. Ela vê a janela de sistemas e não entende porra nenhuma. Eu no lugar dela também ia ficar do mesmo jeito. É verdade. O Prota então explica pra ela. Primeira coisa de tudo, o diabrete com chifres ali, as pessoas dormindo no chão, o assalariado coberto de sangue, uma senhora rezando no 12. Toda essa situação significa que tá tudo ferrado, não faz sentido nenhum. Alô, é da polícia? Uma pessoa do trem diz que vai tomar a liderança da situação e se apresenta como tenente ativo do 6.502 Batalhão do Exército. O Prota se liga que já viu esse nome antes. O tenente Lee Heon-sun, o mestre de aço, um dos primeiros personagens a aparecer na novel de Maneiras de Sobreviver. Mas o Prota também se lembra que não foi nessa forma que ele apareceu na novel. Nessa hora uma pessoa grita que o primeiro-ministro está fazendo o anúncio oficial. A Sangue chega perto para eles verem juntinhos no celular dela. O governo diz que atos terroristas não identificados estão acontecendo. Que desgraça! Ele deve estar morto essa hora. Eita porra! O ministro foi de vala e o Diabrete aparece na transmissão dizendo que isso aqui não é uma brincadeira de humanos. E agora todo mundo viu pelos celulares o que aconteceu. Aparece o contador com um tempo de 30 minutos que estava passando. Faltam apenas 24 minutos para eles fazerem a missão e o tempo reduz ainda mais. É reduzido para 10 minutos para o fim da missão principal. Prova de valor. Aí começa a rodar os 10 minutos. Todos ficam em pânico total, rapaziada. A Sangue coladinha no Prota também. O Doc olhando pro lado, pro tenente, lembra que era outra pessoa que deveria aparecer agora. As pessoas em pânico quando vem uma mancha de sangue na porta do vagão do lado. Uma das pessoas tenta sair do vagão e descobre que está trancado. Ao mesmo tempo, o Diabrete diz que se eles não fizerem nada da missão principal em 5 minutos, isso vai acontecer, mostrando uma projeção de imagem, o exemplo de um colégio feminino, onde também foi dada essa missão. Nenhum aluno fez nada até o tempo de 30 minutos acabar. O Prota, vendo a consequência, já sabendo dela, fecha os olhos. Os alunos começam a explodir um por um. O pessoal do vagão, percebendo o que ia acontecer com eles se eles não fizerem a missão, entram em pânico. No colégio, quando sobrou somente 2 alunos, uma delas não perdeu a última chance e fez a missão principal, eliminando pelo menos um ser vivo no tempo desejado. Lee Jin-hae, colégio feminino Tufão, a única sobrevivente. O Diabrete diz que só sobrou uma pessoa porque esperaram até o último momento para fazer a missão. Nessa hora os moleques tremendo dos pés à cabeça. Então aqui vocês perceberam que essa missão foi passada para outros grupos de pessoas isoladas em outros lugares, inclusive nos vagões do metrô ao lado também tá rolando esse mesmo game. A Sangue travada de medo, igual o Samsung, o Prota se lembra que nessa hora o protagonista da novel tinha que aparecer, então ele tenta ler a novel no site para ver o capítulo 1, mas no site a obra não existe mais, foi deletada. Aí ele se lembra, o presente do autor, ele disse que ia dar um presente especial para ele no e-mail. Olhando no e-mail, a novel toda estava lá, bonitinha. Não, o moleque nem acreditou, deu até uma limpada nos olhos aqui para ver se era real, e era real. Estava completa no e-mail dele, junto com o e-mail ele ganhou sua primeira habilidade, mas o sistema não diz o que a habilidade faz, ele tenta descobrir sozinho, mas não consegue. Não consegue, né? Ele resolve então ler o capítulo número 1 para saber cadê o protagonista da novel. Nessa hora sua habilidade se ativa sozinha sem ele perceber, a capacidade de leitura rápida. Em 2 segundos de leitura ele vê que o vagão do protagonista da história é o vagão 3707, que é o vagão do lado e que é de lá que jogaram doação de sangue na porta. Enquanto ele pensa no vagão dele, a Sangue fala que eles deveriam ajudar a velhinha ali do lado. Um moleque com roupa de estudante simplesmente passa um vapo numa pessoa. E nessa hora a gente vê que na novel diz que o vagão onde o Prota está só vão sobreviver 2 pessoas. O Tenente Lee e um tal de Kim Nan-won, que é o moleque colegial ali. O mano que ofereceu dinheiro pro Diabrete foi o único a segurar o estudante de capotar a velhinha. O moleque então aponta e pergunta se o mano do dinheiro não entendeu a situação ainda. Se ninguém for de arrasta pra cima, logo vai acontecer igual na escola. Todo mundo vai de arrasta pra cima. Nesse ponto nem precisou dizer mais nada pra ele concordar. Todo mundo ao redor que ouviu estavam calados, pois sabem que é verdade. Se não capotarem uma pessoa logo, todo mundo vai ser capotado. Eu já lanço a pergunta aqui pra vocês, rapaziada. Nessa situação extrema, você faria um capotamento ou esperaria o seu capotamento chegar? Diz aí pra nós. Ah, e se liga no Prota que é bonzinho. O moleque aqui é o único que entre todos
todo mundo estava adorando essa situação, pois ele foi o primeiro a aceitar as regras do diabetes e fazer sua primeira kill com um sorriso no rosto. E pelo tanto de tinta que essa véia jorrou, mano, já era, morreu. Faleceu. O tenente é o único que a gente vê virando o rosto sem fazer nada, e as pessoas começam a ajudar a finalizar a véia como se não fosse difícil, velho. Que véia tanque era essa? Todo mundo esbagaçando e a mulher não morre. Se liga na rodinha de gente de maldade, velho. Ó o pau quebrando, pai, eita! Tá bom, eu não vou aguentar mais. O Prota, enquanto pensava se ele fazia algo sobre isso, a Sangue vai lá tentar parar os moleque, mas é impedida pelo Prota. Ele sabiamente diz que ela não tem como impedir eles e ela ainda não queria aceitar essa situação. Então ele diz que sabe o que fazer, manda ela ficar sentadinha aqui. Com seu conhecimento dos acontecimentos, ele sabia o que iria acontecer no vagão do lado, esperando a hora certa, enquanto todo mundo pisoteia, rola uma mega explosão no vagão do lado. Então o moleque decide agir. Mano, se comparado com o bobão do começo do vídeo, velho, já tá gostando desse Prota aí, rapaziada. Essa explosão, o Prota se aproveitou do barulho para atacar o moleque de cabelo branco de surpresa. Aquela mega ombrada pra começar já jogou o moleque 5 metros de distância. Tá bufado esse Prota, não é possível. O moleque se levanta perguntando por que dessa agressão do nada, que injustificado. Já o Prota nem se preocupa com ele. Sua intenção era pegar o que está com o Badeco. Pela posição da mão do Prota, ou esse garotinho tem 60 centímetros de altura ou o Prota tem 16 metros de altura, velho. É um titã colossal. Alguém me explica essa posição do braço aqui? Não. Ele pede pro Badeco para pegar todos os grilos da caixa dele e grita pra todo mundo que para sobreviverem não precisam capotar a senhora. Aí todo mundo olha pra ele. Uns com ódio no rosto porque não conseguiram ainda matar uma véia caída no chão até agora. Os caras é fraco. Ele grita pra todo mundo, se capotarem a véia, uma pessoa vai cumprir a missão de capotar um ser vivo. Mas e o resto? Quem vai ser o próximo? Aí o medo bateu na bunda de todo mundo. Depois de passar a véia, tudo estaria liberado. O estudante loucão que queria o caos foi o primeiro a falar que depois dos covardes seriam os próximos. E era bem isso que o Prota queria. Todos ficaram contra essa ideia de capotar a véia agora. E agora sim o Doc manda um papo que eu aposto que vocês já tinham sacado lá no começo. Ele diz que para matar um ser vivo pode ser qualquer ser vivo. Ele diz que os insetos aqui também contam. Aí o bando de desesperados pula em cima do Prota pra pegar o inseto, garantindo a quest. E rapaziada, o Prota, covardão, sorri enquanto pensa que está gostando dessa situação. Os malucos vendo sedento pro rumo dele. Ele faz a sua kill pra missão dele e joga o resto dos insetos pra cima, espalhando por todo o vagão do trem, dizendo que eles devem caçar os seus próprios insetos. Como a véia ainda está viva, ele fez o primeiro capotamento do trem e ganhou 100 moedas de recompensa. Faltando apenas 3 minutos pra cada um fazer sua kill, o aluno maluco levanta e diz que ele poderia ter distribuído os insetos. O Doc até diz que na verdade não tem insetos pra todos, só tem 3 grilos na caixa que ele jogou. Mas o pescotapo diz que não acredita. Na verdade o Prota é igual a ele, quer ver o circo pegar fogo. De certa forma, rapaziada, é verdade. Mas o Prota diz que não. Enquanto isso, o Doc ativa sua segunda habilidade, ficha de personagem. Todos os personagens que apareceram na novel têm sua ficha de personagem e o Prota pode ver as habilidades, as características e tudo mais. O estudante chamado Kinan era conhecido como um adolescente revoltado. O moleque propõe para o Prota que eles sejam aliados e o moleque meio que respeita o Doc agora, rapaziada. Enquanto isso o pau tava torando no vagão do lado, onde o verdadeiro protagonista da novel está, rapaziada. Voltando ao Doc, ele responde ao revoltado que ele prefere ficar sozinho e recusa. Já que o Doc não queria se aliar ao revoltado, ele diz que tudo bem, vai continuar no caminho dele agora, de capotar a véia e o resto. Porém, rapaziada, o Prota diz que não é bem assim. O revoltado puto com ele então tenta meter um ataque direto na cara do Prota e que desvia. Errou! Isso surpreende os dois na real. O Prota, sabendo dos ataques, ele desvia e quase não tanca um outro. O revoltado prestes a combar mais uma vez, o Prota desvia outra vez. E é nesse momento, rapaziada, que o Prota desbloqueou sua outra habilidade, o ponto de vista do sabe-tudo da novel, o Omnisciente Witherspoon. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio, cê é louco. Se liga que esse é o nome da obra. Depois disso, ele desvia de todos os ataques do revoltado tranquilamente. Esse hack permite ele prever os movimentos de qualquer personagem que apareceu na novel. O revoltado mira no ombro, o Prota já sabe o que fazer e desvia. O soco na cara ele sabia também e desvia. O segundo efeito desse hack, rapaziada, é saber o que o personagem está pensando também. Desgraça! Faltando 2 minutos para acabar o tempo, o Doc vai proteger a velha. O revoltado com sua habilidade de Tramontina decide passar a velha para outro mundo. Desce o rasgo, porém o Prota defende ela com o ombro. O revoltado estava com ódio puro do Doc e o Prota segurando a velha arrebentado. Ele mal consegue parar de pé. Ele até se lembra sobre o passado. Uns dias atrás ele era só um lascado que apanhava de todo mundo na vida dele. E rapaziada, se liga, o homem mudou. Deixando a velha longe de lado, ele diz que ele não tem mais dúvida. Primeiro ele
ele diz que ovos dos insetos também são seres vivos. Na mão dele, um monte de ovos ele esmaga todos, cada um deles contando como um monte de capotamento. Ele recebe dezenas e dezenas de recompensas por capotamentos. Até o psicopata revoltadinho ficou bobo com o prota roubando assim na cara dura. Olha o tanto de vidas que ele tinha com ele. Os ovos que ele capotou, ele recebeu um monte de moedas. Ele colocou 2.700 moedas em ponto de resistência na mesma hora que o revoltadinho ataca. Quando a Tramontina vem no peito, nem arranha. O bagulho bateu, travou, igual se ele estivesse batendo uma pedra. O Doc tinha ovos pra todo mundo sair vivo, mas ele disse pro moleque que ele não pode sair daqui hoje vivo. O prota bobinho de dias antes fica na frente do revoltado dizendo que ele não vai pegar nenhum grilo e nem a véia. O tempo acabando, o revoltado tentando passar por ele, descendo a Tramontina que nem arranha lataria. E o prota nem pisca enquanto o revoltado ataca. 4 segundos, 2 segundos, 0 segundos. Que desgraça. E morreu. Os sobreviventes do vagão 3807, 5 pessoas. O tempo acabou, o Diabrete voltou pro vagão do trem pra ver o resultado. Somente 5 pessoas restaram. O prota, fela da puta, matou um monte de ovos de insetos pra receber muitos pontos de eliminação e tirar o revoltado da jogada, porque sabia que ele seria um problema pra ele no futuro, e deixou todo o resto do vagão morrer também. Falei vocês acham que esse prota é um safado ou não é? Sobraram o Tenente Lee Heon, a Yo Sang-ya, o garotinho dos insetos Gilzinho, o mano do dinheiro Han Myeon e o pica grossa Kim Dok-ja. O cara que era um fracassado, mas na hora do caos virou outra pessoa. Se liga, o revoltado, quando viu que não ia dar, implorou pra ele sair da frente, dizendo que não queria ir de arrasta pra cima, mas o prota nem aí pra ele. O revoltado explodiu na frente dele e o prota nem piscou. Ele até olhou no reflexo da janela pra entender, na verdade sem entender como ele estava tão calmo, frio e calculista. Ele exterminou 124 vidas, um gafanhoto e 123 ovos. Matar seres vivos inofensivos tiraram metade de suas recompensas, então o prota, que deveria receber uma recompensa de 6.200 moedas, ele só recebeu 3.500 moedas. E quem fez essa conta aí foi eu não, foi o mangá. Que burro. Depois de todos terem suas recompensas, o novo estado do mundo é mostrado para todos no vagão. Os 5 sobreviventes veem que os monstros colossais lá fora, nem o exército conseguiu abater. Entre eles ali, o único que já sabia o rumo das coisas é o prota. Eles olhando pra fora percebem que é mais seguro morar dentro do vagão pra sempre do que sair pra fora. Olha o tamanho dessa miséria. O Doc tá ligado que em maneira de sobreviver, se você ficar nos cenários das missões, você não vai enfrentar esses monstros lá de fora, está sob a proteção do cenário. Agora a verdade começa a ser explicada para nós. Todo esse caos na Terra é assistido pelos deuses ou constelações. Eles assistem tudo como se fosse um BBB na Terra. A primeira grande mudança da história da novel, rapaziada, para a realidade é que o revoltado deveria ter saído vivo daqui e 2 constelações estavam gostando dele e não gostaram que o maluco foi de vala. E por outro lado, rapaziada, algumas constelações gostaram do prota e o patrocinaram com 500 moedas pra ajudar. Agora fala aí vocês, o moleque está em outro nível agora. Diz aí, mano, ele diz que no final as constelações vão pagar com a vida deles por tudo isso que está acontecendo. A Sangue chama o prota, que estava ali com cara de louco do lado de um corpo. Ela foi lá também para agradecer o prota por ter jogado a gaiola na direção dela antes e por isso ela sobreviveu. Mas diz o Doc que isso foi coincidência, foi sorte e isso não vai acontecer de novo. Isso foi tipo um recado, se ela quiser sobreviver, ela vai ter que depender somente dela mesmo. Depois disso, Diabrete diz que a história tem que continuar. Das pessoas que sobreviveram, o prota não esperava pela garota, só o tenente por causa do histórico de atleta dele. O moleque com caixa de grilos também sobreviveu porque o Doc deixou um inseto com ele. Nada mais justo, né? Os bichos eram dele. E parece que a véia que foi de vala era a avó dele, então ele fica ali triste. O prota pergunta se ele quer sobreviver. Se sim, ele deveria ir junto com ele daqui pra frente. Mas isso, rapaziada, o prota diz pra si mesmo que está fazendo por hipocrisia. Quê? Hipocrisia. Caralho, velho. As boas ações chamam mais atenções das constelações, que dão mais moedas pra ele também. Ele só fez isso para benefício próprio. E o mais estranho de tudo é que o mano do dinheiro também sobreviveu. O cara mais sortudo de todos. Todo mundo concorda sem nem precisar dizer que ele é um incompetente. Sobreviveu por sorte. Depois disso, o Diabrete conta pra ele se depois de passarem da primeira missão ganham o direito de serem patrocinados pelas constelações. O prota é o único que sabe o que isso significa e não deveria. Então o Diabrete explica pra
pra todo mundo ali. Como os humanos são fracos como lixos, os deuses ajudam com poderes para eles os divertirem mais. O Diabrete faz aparecer a janela de sistemas de cada um, onde mostram as constelações que estão interessadas em cada um deles. O Prota tem 4 divindades de olho nele. Enquanto ele pensa em qual aceitar, a Sangue pede ajuda pra ele, e ele diz que não pode ajudar nisso, ela deve escolher tudo sozinha. Ele tá meio foda-se pra ela, né não? No sistema de apoiadores, as divindades escolhem quem desejam ajudar. Os nomes que eles usam são falsos, então não dá pra saber quais constelações são as que ele conhece da novel. Mas pela personalidade dos nomes, ele sabe quem é. Ele sabe que o dragão abissal é muito poderoso, mas com o passar do tempo a pessoa enlouquece com o poder dele. O outro, o juiz diabólico das chamas, à primeira vista parece ser um ser do mal, mas na real quem usa juiz ou chamas no nome é quem comanda o fogo, e é provável que seja a constelação Arcanjo Uriel, que é uma ótima constelação. A outra opção é o Conspirador Velado. Essa miséria aqui ele nem pensa a respeito, deixou pra lá. O último é o Prisioneiro da Bandana Dourada. Apesar do nome ridículo, se trata do Rei dos Macacos Impetuosos Olhos Perfurantes, o Rei Macaco Sun Wukong Kong, uma constelação extremamente roubadaça de poderosa. Depois de pensar muito sobre qual escolher, e os outros também escolhem, enquanto ele escolhia, ele pensa se ele vai conseguir derrotar o protagonista da novel, será? Eles têm que ser inimigo mesmo, rapaziada? Não dá pra ter uma aliança aí, não? Não sei. Depois que eles escolhem, o Diabrete vai embora, diz que volta em 10 minutos e fala pra eles não saírem dali. O diabo fora dali, o Prota pede pra todo mundo se reunir agora. O tenente, o Prota diz que quer muito levar junto com ele por causa da força e além do garoto. Enquanto ele conversa com o tenente, o mano do dinheiro mete a mão no ombro dele pra perguntar se ele sabe quem é ele. O Doc responde que sabe, é o Mi-1, o diretor da empresa que ele trabalhava. Mas como o Doc não tava nem aí pro maluco, o Folgado fica brabo e fala, mano, o cara fica brabo porque ele é superior do Doc e não está sendo tratado com respeito. Enquanto ele fica brabo, o Doc só manda ele calar a boca, curto e grosso. O brabo fala que neste mundo, o mundo normal já era, não tem mais valor. Agora isso é como se fosse um jogo com sua vida em risco a todo momento. Todo mundo meio que aceitou a situação, que estão lascados daqui pra frente, o diretor com a boca aberta lá. O tenente é o primeiro a aceitar o Prota como um certo líder e pergunta o que eles devem fazer agora. O Doc diz que eles devem sair daqui lá pra fora. Na hora geral trava sem entender nada. O Prota tá ficando maluco. Ah, e o diretor já tava travado, mas era sobre o cala-boca. Do lado de fora tem monstros praticamente invencíveis, então ninguém quer aceitar isso. Enquanto eles falam que não querem sair, a porta do vagão do lado bate, começa a bater nela, alguém tentando abrir a porta. O Prota se liga que é a pessoa no vagão 3707, o único sobrevivente e protagonista da novel. Ele está tentando vir para este vagão agora. E por causa disso ele fala de novo pra geral, que se eles não saírem agora daqui, vão todos morrer. Vão morrer antes do Diabrete chegar com a próxima fase. O tenente diz que não tem certeza, não há garantia que o cara do outro lado é um inimigo. Porém diz o Doc que alguém que matou todo mundo pra sobreviver, eles querem esperar pra descobrir? Saída, rapaziada, procura saída! Todo mundo desesperado, procurando alguma saída de emergência ou algo assim. A porta do vagão está quase se abrindo. Se isso acontecer, o Prota sabe que todo mundo vai de vala. A Sangue é quem diz pra tentarem terminar de abrir essa porta emperrada do metrô. O Doc poderia usar suas moedas pra conseguir força e abrir a porta, mas seria arriscado ficar sem moedas para usar nas próximas fases. Então ele se lembra que o tenente tem habilidades. Olhando a ficha dele, o Prota explica para ele sobre como se usa as habilidades. Então o tenente ali conseguiu usar a sua habilidade de força de aço e deu tudo certo. Eles metem o pé pra fora do vagão, correndo com tudo até que dão de cara com o Diabrete no caminho deles ali. O bicho tava puto por eles terem saído antes dele voltar com o próximo cenário pronto. O diretor folgado foi o único que deu trela dizendo que o culpado era o Doc. Ele é o culpado. O Diabrete já toca o foda-se e diz que vai começar o cenário assim mesmo. Aparece a sonha das janelas de sistemas informando a segunda missão, a fuga. Eles devem atravessar a ponte quebrada na frente deles. A penalidade por falhar ainda é desconhecida. Morrer, pô, pior que morrer não tem. Nem foi preciso mais explicações. O Doc começa a correr e grita pra todo mundo vir atrás dele agora atravessar a ponte. Eles dizem que essa ponte nem está quebrada ainda. O lance é que ela ainda vai quebrar. Um mega redemoinho do lado da ponte, um dragão de água gigante brota do lado e fica claro como é que essa ponte vai ser destruída, rapaziada. Corre, negada! Eles metem o pé rápido, estavam realmente na frente do monstro e iam conseguir atravessar a ponte antes dela cair. Porém, o Diabrete, safado lá no alto, diz que se for muito fácil, vai ficar sem graça a stream dele. Ele aumenta a dificuldade do cenário. Todos os mortos nas proximidades voltam à vida como zumbis para atacar os 5 sobreviventes na ponte. Mano, se já não tivesse ruim o bastante a situação agora, a gente sabe que o Diabrete gosta de capotamentos. O dragão de água esbagaça a ponte onde todos estavam.
não. A ponte foi destruída e separou o tenente e o Gilzinho do resto que estavam mais para trás. Sobrou de um lado Doc, a Sangue e o encostado. E agora, rapaziada, o que será que vai acontecer? Não sei. Então, meta de 25k de likes, eu volto com a continuação no meu próximo vídeo. Eu duvidei antes, mas eu sei que vocês conseguem. Bora ver se é verdade. 25k de like hoje ainda. Gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Preciso de mais inscritos. Eu não aguento.